Com a proteção de Deus, declaro aberta a reunião ordinária do dia 26 de setembro de 2012. Mais uma vez agradecer a presença de todos, a um grande amigo, Leão, a Dona Rosa, parece que, graças a Deus, gostou de nossas reuniões, né, Dona Rosa? Dona Nilza, Fernando, Zói, Eizinho. Eu sempre falo que a presença de vocês aqui na Câmara faz o vereador trabalhar mais feliz, mais alegre e levar ao povo de Jacinto o que é de interesse deles, que é o bem-estar, que a pessoa viver feliz. Hoje a pauta não é extensa, né? Hoje nossa pauta é curta e consulta os senhores vereadores sobre a isenção da leitura da ata, ou se alguém tem interesse que a mesma seja feita. Senhor presidente, eu queria saber da parte dos requerimentos que foi feito, foi constado. Foi constado, todos os verbais, seu, irmão, João. Então, considere-se aprovado. Vamos à ordem do dia. Hoje, como eu disse, a pauta é curta. Passo a palavra para Rodrigo Almeida Campos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores. Iniciar a leitura através da indicação número 157, que é de autoria do vereador Nadson Luz Carvalho, e ela solicita ao Poder Executivo patrulhamento da estrada da comunidade dos Medeiros, patrulhamento da estrada margeando o córrego dos Brejos e abertura de estrada da comunidade dos Medeiros ao município de Santa Maria do Salto, nos Pacheles, e calçamento de ladeiras na comunidade dos Medeiros. Palácio João Fernando Bonfim, 24 de setembro de 2012, o autor, vereador Nadson Luz Carvalho, Dida. Outro requerimento, de número 172, ele também é de autoria do vereador Nadson Luz Carvalho, e ele requer ao plenário e ao secretário de Obras e prefeito municipal que faça reparação de buracos no início da rua Ricardo Rocha Bahia, na esquina com a rua Dr. José Pedreira Cavalcante, e outra na outra rua entre a casa de Valdemar e Carlinhos Quaresma. Palácio Municipal João Fernando Bonfim, 24 de setembro de 2012, vereador Nadson Lúcio Carvalho, Dida. Presidente, tem um projeto de resolução que ele é de autoria da mesa diretora e ele trata de uma questão que já foi discutida aqui na Câmara Municipal, que é o programa de estágio. Nós estamos fazendo uma modificação para que os contratos que estão em vigência das nossas 3 estagiárias, eles possam ser estendidos até o final do exercício. Então fizemos uma alteração no artigo 2º, parágrafo 1º, do projeto de resolução da resolução número 2 de 2011, que é 18/3 de 2011, que instituiu o programa de estágio para estudantes de ensino médio. E essa pequena modificação, ela diz o seguinte, no parágrafo 1º: o prazo para a contratação do estágio será de 4 meses por semestre, podendo ser prorrogado por ato da mesa diretora por prazo não superior ao tempo de contrato. Nós fizemos essa pequena modificação na resolução que já está em vigor para que pudéssemos prorrogar o contrato das estagiárias que estão aqui na Câmara Municipal. E temos também um veto ao artigo 1º do projeto de lei número 139, que dispõe sobre a fixação do subsídio mensal dos secretários municipais do município de Jacinto, que nós votamos aqui para a legislatura 2013-2016, o veto do Poder Executivo,
foi encaminhado à Câmara Municipal dentro do prazo regimental. Ele foi recebido aqui na casa de 13/9 e a Câmara tem, conforme o regimento interno, 30 dias a contar desse recebimento para deliberar sobre o veto. Ele diz o seguinte: senhor presidente, vem à presença de Vossa Senhoria, bem assim dos demais nobres pares que integram essa colenda Casa Legislativa, com a finalidade de, com foco na lei orgânica municipal e a Constituição Federal, vetar o artigo 1º do projeto de lei número 139 de 2012, por ser inconstitucional. E o artigo 1º da lei diz o seguinte: fica o subsídio mensal dos secretários municipais, já assim para a legislatura 2013-2016, estabelecido nos termos dessa lei em consonância com o disposto no artigo 79 e do inciso 10, artigo 81 da lei orgânica municipal. Pelo que foi colocado no veto, que é um pouco extenso, ele cita jurisprudências aqui, as alegações dele. O artigo 1º é dessa forma como eu li, e tem o veto do prefeito que não concorda com a forma como foi colocado esse artigo 1º. E o veto fica à deliberação do plenário, senhor presidente, nos termos do regimento. Bom dia a todos. Temos uma indicação aqui do nosso colega Gida, número 157, uma emenda: patrulhamento da estrada da comunidade dos Medeiros e córrego dos prédios, abertura de estrada e calçamento. E temos um requerimento também, número 172, de autoria do nosso colega Gida, o novo vereador. Não? Preciso dar a palavra, não? Indicação número 157, os vereadores, indicação número 157, os vereadores que estão pela aprovação permaneçam como está. Aprovado. E um requerimento número 172 do nosso colega Dito também, os vereadores que estão pela aprovação permaneçam como está. Aprovado. Tem um projeto de resolução, eu até vou fazer um pedido aos senhores vereadores, para que não seja encaminhado para a comissão, porque o tempo, falta o quê? 2, 3 meses para terminar as aulas, e até fazer uma nova prova lá na escola, demoraria pelo menos 1 ou 2 meses, não colocar 1 mês e meio, todo mundo escrever. Então, para prorrogar os estagiários que estão aí hoje, até o final do ano. Certo? A intenção desse projeto de lei, eu consulto aos senhores vereadores se pode ser apreciado e votado desse projeto de resolução nessa reunião sem ser encaminhado para a comissão. Os senhores vereadores que estão pela aprovação. Mais uma vez, eu consulto os seus vereadores se tem como deliberar esse projeto de lei sem ser encaminhado para a comissão. Os seus vereadores que estão pela aprovação permaneçam se encontram. Aprovado. Projeto de resolução, esqueci de colocar o número aqui, né? Vai ficar acrescentar
Artigo 2º, parágrafo 1º, o prazo para a contratação do estágio será de 4 meses por semestre, podendo ser prorrogado por ato da mesa diretora por prazo não superior ao tempo do contrato. É somente isso, é só para assegurar a contratação dos estagiários até o final das aulas. Os senhores vereadores que são pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei, desculpa, gente, veto do Poder Executivo, vetando o artigo 1º do projeto de lei, subsídio dos secretários, projeto de lei 139/2012. Consulte seus vereadores se o voto pode ser nominal e aberto. Os seus vereadores que estão pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Só vetou o artigo 1º, eu vou ler. Fica o subsídio mensal dos secretários municipais de recinto para a legislatura 2013-2016, estabelecido nos termos da lei, em consonância com o disposto do artigo 77 e do inciso 10 do artigo 81 da Lei Orgânica Municipal. O Poder Executivo vetou esse projeto de lei. Senhor presidente, eu acho que deveria ir para a comissão, ele disse que é inconstitucional, mas não alega inconstitucionalidade. Votamos o projeto, sem ir na comissão para averiguar, e depois pode prejudicar o futuro do funcionário que vai ocupar o lugar, sem a gente ter certeza se realmente ele é inconstitucional. Eu coloquei em votação aqui agora sobre apreciação ou não do voto, né? Ó, eu não consigo enxergar se aprovar o veto ou ser contra o veto mudaria alguma coisa nesse projeto de lei. Eu não consigo enxergar. Tanto faz ter esse artigo 1º como não vai mudar nada no projeto de lei. Você vai dizer mesmo porque esse projeto foi de autoria, apesar de ser a mesa diretora, mas foi de autoria totalmente do Executivo. Não, mas é o que eu estou Ele está falando. vetando um artigo que eles mesmos cumpriram. Não é isso mesmo? Não, mas o subsídio aqui foi dotado pela Câmara. Certo. Não, mas olha bem, eu vou colocar em votação, eu não vejo, sinceramente, se fosse outra coisa mais polêmica, eu até que. Você sem. É o artigo 1º, eu vou ler o artigo 1º só para você Eu queria ver o porquê que ele é inconstitucional. O Executivo alega o porquê que ele é inconstitucional. Foi até encaminhado para a comissão, viu? Ó, o artigo 1º fala, fica o subsídio mensal dos secretários municipais para a legislatura 2013-2016, estabelecido nos termos dessa lei orgânica, em consonância com o artigo 7º, inciso 10, artigo 81 da lei orgânica municipal. Aqui é um pouco grande, né? Vamos lá. Ouvida acerca da proposição, assim pronunciou a Assembleia Jurídica. Antes de entrar no fundamento jurídico, a mesa diretora da Casa Greve legislativa corretamente foi autora e aprovou o projeto de lei. Aí vem o artigo 29 da Constituição Federal e fala: subsídios do prefeito, do vice-prefeito, do secretário municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observando o artigo que estava no. Aí vem. O subsídio dos vereadores será para a legislatura para a subsequente, observando o disposto na Constituição. Aí vem falando sobre o vice-prefeito. A remuneração do prefeito, do vice-prefeito, do vereador será fixada em cada legislatura para a subsequente pela Câmara Municipal. O princípio constitucional da legalidade é um princípio essencial, específico e formador do Estado de Direito, que qualifica e lhe dá identidade. Está explícito no princípio do artigo 37, que estabeleceu a vinculação de todo o agente administrativo público à legalidade. Na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal. Deixa eu chegar no final aqui. Tá, tem uma ação civil pública
não há inconstitucionalidade nas leis municipais que estabelecem a possibilidade de recebimento do 13º, falando um montão de coisa aqui. Os agentes políticos, embora não se estendam automaticamente os direitos previstos no parágrafo 3º do artigo 39 da Constituição, fica a concessão na dependência de lei. Havendo previsão em lei municipal, faz jus ao chamado 13º. Vou passar para frente. Diante das considerações apresentadas, somos levados ao bom veto do artigo 1º do projeto de lei municipal 79 por ser inconstitucional e não coaduna com todo o sistema legislativo vigente. Assim justificado o veto, restitui o assunto oportuno. Senhor presidente, eu queria deixar claro o seguinte: apesar de que ser uma matéria de autoria da mesa diretora, mas quem fez esse projeto todinho foi a Sigma, que é da prefeitura. Então, na verdade, está pegando um artigo que foi escrito pela Valor. Esse projeto de lei aqui é o seguinte: no entendimento do Poder Executivo, pode ser mudado a qualquer momento. Eles, colocando esse artigo 1º na lei, só teriam que mudar de uma legislatura para outra. Então, vamos lá, como vota, vereador Zé Geraldo, a favor ou contra o veto? Excelência, favor do veto. Excelência, Favor. a título de esclarecimento que o nosso colega virou em uma tuta ali, que é o colega Manel, Vossa Excelência poderia convocar o nosso ilustre procurador para dar um parecer verbal, se for do conhecimento dele no momento, para deixar mais claro aqui, mesmo a título de ilustração. Doutor Kennedy, por favor. Pedido do vereador Dr. Wellington. Bom dia a todos aqui da Câmara, bom dia aos ouvintes da reunião aqui da Câmara Municipal de Jacinto, senhores vereadores. Pelo que eu percebi do veto aqui, não me aprofundei ainda na questão da inconstitucionalidade de que trata o veto, mas eu acredito que a intenção da administração pública municipal hoje é retirar essa parte onde se vai fixar o subsídio dos secretários. Entende a administração pública de Jacinto hoje, a municipal, que isso pode ser fixado a qualquer tempo. Não tem a questão da anterioridade, como tem a do prefeito e dos vereadores. Então, na verdade, eles querem retirar esse artigo dessa proposição que foi aprovada, através desse veto, para que, futuramente, o ano que vem, como não vai ter a questão da anterioridade, a qualquer tempo pode se fixar os recebimentos dos secretários. Na verdade, eles querem retirar, porque se olhar na Constituição, apenas o prefeito, os subsídios do prefeito, vice-prefeito e vereadores precisa da anterioridade, ou seja, tem que ser de uma legislatura para outra, né? Ou de um período administrativo para outro. No caso secretário, não. Então, precisaria ser agora. Então, pelo que eu entendi aqui, eles querem simplesmente tirar esse artigo onde já estão tratando dos subsídios dos secretários. Se alguém tiver alguma outra dúvida aí, algum outro ponto. Mais o que o vereador gostaria de ouvir de Vossa Excelência, se fosse possível no momento, era a sua opinião com referência à inconstitucionalidade. Se Vossa Excelência vê inconstitucionalidade aí. Não. Eu não vejo inconstitucionalidade na proposição, não. Não existe inconstitucionalidade. Existe uma vontade da administração municipal hoje de não se fixar os subsídios hoje. Deixar para fixar quando for. Né? Até porque ninguém sabe quem será o administrador futuro também do município, né? Mas inconstitucionalidade, a meu ver, não existe. Você pode, tanto a questão de não haver a anterioridade, você pode fixar hoje, né? Você pode fixar amanhã, pode fixar 1º de janeiro e tudo. A questão do prefeito e dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e vereadores é que teria que ser nessa legislatura para a futura. Doutor Wellington. Eu acho que o veto aí
Só um minutinho. Parece que é mais sobre a data de 2013 a 2016, né? Porque a outra Câmara que vier pode fixar isso, né? Justamente o vereador, o senhor José Geraldo, falou que no caso dos secretários não precisa ter essa anterioridade, pode ser fixado depois. Certo? Então é uma vontade apenas da administração municipal de deixar para fixar depois. Não impede que seja fixado agora também. Então, essa questão da inconstitucionalidade eu não vejo na proposição. Certo? Se é o motivo do veto, eu não vejo. Doutor Wellington, apenas para complementar o nosso assessor jurídico, doutor Kennedy, disse, a questão dos subsídios, ela realmente tem essa questão da anterioridade para os secretários municipais e até vou além para prefeito e vice. Agora em setembro, bem depois das datas que estavam previstas para essa modificação e essa fixação desses subsídios dos agentes políticos, o Tribunal de Contas soltou uma cartilha no site e encaminhou para o Poder Legislativo de quem é competente para fazer a fixação desses subsídios. E aí nós já tínhamos feito essa fixação aqui, essa iniciativa, e a cartilha veio apenas confirmar tudo que nós fizemos aqui que estava correto. Inclusive, o subsídio dos vereadores, eles precisam ser colocados no site do Tribunal de Contas, foi escaneado já pela empresa Sigma, e já foi encaminhado ao Tribunal de Contas, tem que constar lá. A própria empresa foi autora dos projetos. E, apenas para ilustrar, e eu acho que isso vai ser o mais importante, é que nós, se não me falha a memória, o ano passado, apesar de haver a fixação para a legislatura 29212, foi feita a modificação do salário dos secretários municipais, saindo de R$ 1.500 e passando para R$ 2.000, se não me falha. Então, como já havia feito a fixação anteriormente, lá em 2008, não impediu que fosse feito um novo valor para o salário dos secretários municipais. Então, o artigo, eu também considero, e sou de acordo, não tem qualquer nulidade dele, inconstitucionalidade dele. Nem validade. Com certeza. Só para completar o que o Rodrigo falou, a questão do secretário, mesmo ele fixado, né, nessa resolução, né, nessa lei, agora, ele pode ser modificado depois. Deixa eu me ligar. Então, na verdade, é um veto que não tem razão de ser, com todo respeito que eu tenho, certo, ao veto que foi encaminhado à Câmara, certo? Me resguardo, dizer, com todo respeito que eu tenho, mas ele não tem razão de ser porque, na verdade, é uma letra morta esse veto. Porque vocês aprovando, como foi aprovado já a lei, se em janeiro quiserem mudar o subsídio do secretário, pode se mudar. Então, eu não vejo porquê. A Constituição Federal pretende. A Constituição Federal permite que seja feito dessa forma. Excelência, eu gostaria de requerer de Vossa Excelência, diante da possibilidade, que convocasse o autor dessa matéria no momento para dar esse esclarecimento aonde foi encontrada inconstitucionalidade. Porque o nosso colega levantou a questão ali e nos gerou uma dúvida, preciso saber onde está a inconstitucionalidade, porque a matéria aqui foi bem proposta. Não é possível se fazer uma matéria dessa natureza sem a segurança. Se houvesse possibilidade, Vossa Excelência poderia fazer essa convocação para prestar esclarecimento para nós aqui. Vou fazer diferente. Eu vou colocar em votação. Isso aqui, se passar agora, também fica considerado veto, né? Se passar da reunião. Então, eu acho que vai chover numa olhada. Vai chover numa olhada. Eu vou colocar em votação se é possível votar o veto agora. Caso contrário, deixa passar, vai ficar para o mês que vem, vai ser aprovado o veto naturalmente. Mais uma vez, insisto, eu acho que nós vamos discutir uma coisa sem precisão. Nós estamos de falcadeira. Eu acho que eu vou colocar em votação se os senhores vereadores aceitam que seja votado agora na reunião. Os senhores vereadores que são pela aprovação permaneçam como se encontram. Excelência, eu aceito o veto agora, mas gostaria desse questionamento.
Não, pois é. Então, Vossa Excelência é a favor ou contra para ser votado isso aqui agora, na reunião? Desde que fosse ter que inspecionamento, nós votaremos agora. Então, contra, né? Então, um voto contra foi aprovado para ser votado agora na reunião. Como vota a favor ou contra o veto, senhores vereadores? Como vota o vereador Zé Geraldo, a favor ou contra o veto do artigo 1º só? Como vota o vereador Zé Geraldo? A favor do veto. A favor do veto. Se eu tinha votado contra, José, eu não sei. Não, né? A favor, né? Eu falei a favor. A favor do veto. Então tá bom. Desculpa, José. Como vota o vereador doutor Wellington? Eu disse a Vossa Excelência que gostaria de votar realmente, mas em atendimento à convocação de alguém que nos explicasse aqui. Vossa Excelência não disse ainda se convocar ou não, nem falou da impossibilidade. Não foi. Eu gostaria de ouvir se Vossa Excelência da impossibilidade ou não, porque aí eu daria o meu voto, sim. Eu tenho que dar. Então, por enquanto, abstenção. Por enquanto. Como vota o vereador irmão? Caros colegas, ou Jacinto, eu quero falar o seguinte, como foi já explicado e bem explicado mesmo por nosso advogado da Câmara, nosso assessor jurídico, né? Eu vejo que não tem nenhuma razão nossa aqui de discutir mais o assunto, porque eu vejo que já foi bem explicado e muito entendido por nós todos aqui na casa, né? E eu sou contra o veto, até por questão mesmo que eu não vejo nenhuma necessidade de ser vetado um artigo que não vai prejudicar, nem prejudicar e nem trazer nenhum problema futuro, né? Então eu sou contra o veto, presidente. Sou contra o veto. Como vota o vereador Sérgio? Senhor presidente. Senhor presidente, como eu sei que foi a própria autora da matéria, apesar de ser da mesma diretora, mas eu sei que a autora da matéria foi o próprio executivo. O executivo fez o projeto, depois vetou o projeto que ele fez. Então, o problema é de quem fez a matéria e protocolou na Câmara. Eu sou a favor do veto. A favor do veto. Como vota o vereador Manelinho? Senhor presidente, nobres colegas, povo de Jacinto, não vejo porquê, dentro também a necessidade de ir para a comissão, uma vez que o seu prefeito vetou, alegando que é inconstitucional, mas também não trouxe nenhuma prova da inconstitucionalidade. Eu sou contra o veto, eu mantenho o projeto que a mesa diretora apresentou. Como vota o vereador Fábio? A favor do veto. Como vota o vereador João? Senhor presidente, meu nome é colega, povo de Jacinto, diante da explicação de Dr. Kennedy, né, eu voto a favor do veto. Eu, por ter assinado um projeto, né, eu vou votar contra o veto. Mas, de qualquer maneira, o veto foi aprovado, né, na Câmara, por não ter atingido o quórum de maioria absoluta. E não sei se o doutor Wellington quer votar ou não. Não, eu voto com o veto, mas quero deixar com certa clareza que é necessário a prova cabal da inconstitucionalidade do veto. Nós não podemos tirar no papel votar inconstitucional e mostrar o requisito. O veto foi aprovado, tá? Foi vetado o artigo 1º. Vou encaminhar para a comissão, apesar de ter chegado aqui agora, viu? Leva aos conhecimentos dos vereadores, é porque é um projeto de lei, eu não vou colocar em votação, que trata-se de uso de capacete ou equipamento similar que dificulta a identificação em estabelecimentos comerciais, escolas, repartições públicas e em estabelecimento de crédito deste município. Autoria do vereador Antônio Lacerda Costa, vereador Irmão. Toninho Irmão, né? Agora, o nome está usando agora durante a eleição. Nome de guerra. Será encaminhado para a comissão. Como
terminou as proposições. Senhor presidente. Nesse momento, eu vou, de costume, teve 2 inscritos, vereador Dida e vereador Manelinho. Mas antes de começar os oradores, eu queria, como membro e presidente da Comissão de Obras e membro da Comissão de Legislação e Justiça, eu queria usar a palavra. Começar os Eu vou dar a palavra a todo mundo aqui. Só se não quiser usar, né? Um pouquinho, desculpa, o vereador irmão está falando que são 2. Capacete. Eu vou. A ordem que eu irei usar vai ser dos menos votados para os mais votados. Quem quiser fazer uso da palavra, eu vou falar o nome, né? E vocês quem por um inscritos, tá bom? Quem tiver interesse de fazer uso da palavra, agora se não fizer, não fica. Fala assim, eu vou falar depois, vou passar para Sérgio. Nem precisa pedir a palavra como membro da comissão, não, vereador. Essa mesa aqui nunca teve essa. Muito bem, presidente. Auditório aqui. Bom dia a todos. Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da rádio, povo de Jacinta. Eu quero agradecer ao presidente de ter aceito o meu requerimento, de minha autoria, que foi da compra das máquinas de xerox para as escolas municipais. Eu, de pé, e agradeço a Vossa Excelência, presidente, de ter, de público, aceitado o meu requerimento e aprovado o meu requerimento. Muito obrigado. E em nome de todos os professores e das escolas municipais, também agradeço sempre, Vossa Excelência. Eu quero esclarecer, presidente, na última reunião, nós tivemos uns projetos de lei que foram mandados para as comissões. Inclusive, um é a dívida do INSS, que o município tem com o INSS, para esclarecimento dos vereadores que não fazem parte da comissão de legislação e justiça. O presidente dessa comissão, que é o vereador Manuel, pediu justificativa dos valores e de quanto foi adquirida a dívida do INSS. E para esclarecimento dos vereadores e do povo de Jacinta, essa dívida foi no período de janeiro de 2008 a dezembro de 2008. O valor é R$862 mil. Então, senhor presidente, seus vereadores, povo de Jacinta, é mais uma dívida deixada por governo passado, o senhor Antônio Alves de Almeida. Deixou ver essa dívida aí, mas essa pequena contribuição que ele fez para o município foi de contratar os funcionários e não repassar o valor do INSS. Aí ficou essa dívida que tem que ser paga pelo município, porque senão o município paga. Outra coisa, se não pagar, os funcionários que foram contratados durante esse período, se precisar algum dia de usar como contribuição para a aposentadoria ou qualquer ato do INSS, eles não vão requerer a certidão negativa. Então isso é mais uma responsabilidade do administrador que passou, o senhor Antônio Alves de Almeida, até me envergonha de ter algumas pessoas que sabem desses valores, dessas confusões que o ex-prefeito desse município deixou para o nosso município. Ainda fala hoje sobre em palanque para falar que o prefeito é bom, que o prefeito administrava o município, que o prefeito pagava, que o prefeito é isso e aquilo. Outro mérito que o prefeito deixou, que à época o senhor Antônio Alves, é o prefeito que pagava meio salário para um funcionário da prefeitura. Isso nos envergonha saber disso. Em pleno século XXI, uma pessoa receber meio salário para trabalhar. Outra coisa, cortar o quinquênio dos funcionários. Outra coisa que nos envergonha aqui em Jacinta. E algumas pessoas, as pessoas que realmente sabem disso, que foi cortado o quinquênio, que deixou bilhões e bilhões de dívida para o município pagar, ainda fala só em vários lugares para falar que esse senhor ainda serve para administrar um município.
Então, senhor presidente, eu queria deixar essa mensagem ao povo de Jacinto, que na hora de votar, preste bem atenção nesses que já passaram, que já fundaram o nosso município. Nós compramos uma patroa, que eu falo, o município de Jacinto comprou uma patroa, licitou e pagou. Teve até um questionamento de um dos membros da comissão que falou que não ia reunir porque ia ver se atrasava o pagamento da patroa. Mas eu queria deixar bem claro para o vereador que a patroa já foi paga, só falta a entrega da empresa licitada, entregar a patroa para o nosso município. Então, dando andamento ou não nesse projeto para o parcelamento da dívida do INSS, que foi do período de janeiro de 2008 a dezembro de 2008, tendo ou não esse parcelamento, a patroa já foi paga à empresa que ganhou a licitação. Então, querendo ou não, o vereador não vai conseguir atrasar essa compra. Eu queria deixar bem claro ao povo de Jacinto que preste bem atenção nesse senhor que deteriorou, que acabou com o nosso município. Foram 4 anos pagando dívida e, com certeza, se continuar, vai voltar o atrasado, o que realmente atrasou o nosso município. Eu queria pedir aos vereadores que sabem o que é a lei, que prestassem bem atenção na sua consciência, o que é cortar um quinquênio de um funcionário. Uma pessoa que ganha R$700 voltar a ganhar R$500 porque cortou seus quinquênios. Isso é humilhante para o nosso município. A pessoa que é contratada, que recebe o valor, repassa o valor para a prefeitura, e a prefeitura não repassa ao INSS. Isso é roubo, isso é desvio de recursos. Quando eu falava aqui no início do nosso mandato, eu provava que o dinheiro estava sendo desviado, que foi roubado, que foi apanhado, que foi levado. Algumas pessoas duvidavam e eu falava e provava. Depois chegou aqui na Câmara Municipal, senhor presidente, senhores vereadores, uma redenção de conta de 188 mil. Aí por isso que traz dúvida para nós, vereadores. E a rejeição de conta do Tribunal de Contas de R$188 mil que o dinheiro sumiu. É por isso que nos traz dúvida, é por isso. Olha que apareceu agora R$862 mil de dívida de INSS do período de janeiro de 2008 a dezembro de 2008. Quem que justifica isso? Você recolher do funcionário e não repassar para o INSS. O que é isso? O que aconteceu realmente? Foi gracinha que foi feito ou a lei permite que faça isso? Ou tem que ser feito isso com as pessoas que inocentemente trabalham, contribuem e o administrador que tem que pagar é irresponsável e não repassa? Quem nos justifica com isso? Nós, vereadores, temos que ter responsabilidade sobre essas coisas fiscais do nosso município. Nós, vereadores, nós temos que pensar que às vezes o povo, os nossos eleitores, o povo de Jacinto, o povo em geral, não sabe o que está acontecendo internamente nas administrações. E nós, vereadores, temos como direito e como fiscal realmente do povo, como representante legal do povo, mostrar que aí o que passou desviou os recursos, que não pagava suas contribuições em dia, que as suas contribuições fiscais não eram atendidas. Ele administrava a prefeitura como se fosse a casa dele. E, na verdade, prefeitura, câmara, qualquer órgão público, não é meu, não é seu, é do povo. Então a gente tem que ter prudência e deixar de ser ignorante para, na hora de votar na pessoa que pelo menos paga as suas dívidas, pelo menos que paga os seus direitos fiscais em dia. Eu quero agradecer o presidente desta casa, o senhor Natson, por ser um democrata, por ter dado, desde o início do seu mandato, aqui nessa mesa diretora, ter aberto para todos os vereadores, usado a democracia e abrindo esse espaço para nós, vereadores. Muito obrigado, senhor presidente, e eu agradeço. E quero agradecer o povo de Jacinto por ter me contemplado a esta mesa aqui na Câmara. Muito obrigado, que tenham todos um bom dia. Agradecer a presença de Carlão, Senoc, Tico. Vereador irmão, tem interesse em fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador irmão.
Eu estou seguindo a lista por ordem de votados. Quem tem menos votos fala primeiro. Quem tem mais votos fala por último. Povo de Jacinto, plenário que está aqui presente nessa manhã, né? Vereadores, presidente dessa casa, né? Natson, né? Seu brilhantíssimo trabalho aqui nessa casa, né, como presidente, né? Fico elogiado muito, né? E gostaria de dizer ao povo de Jacinto, né? Mais uma vez, nós aqui discutindo o andamento do nosso município, né? Que sabemos que são os projetos de leis, sabemos que nós, vereadores, como eleitos pelo povo, vai estar aqui representando. E quando nós sentamos na mesa aqui, pegamos os projetos, nós temos que analisar realmente aquilo que o município tem que andar, né? Se nós, vereadores, não fazermos esse papel, não discutir aquilo que o município precisa, né? Acaba o nosso município perdendo benefício. E nós, vereadores, jamais, como eleitos pelo povo, para sentar aqui para poder discutir A e B, ou falar de A e B, mas sim daquilo que o município precisa hoje, né? Que eu acho que o município nosso tem que desenvolver e crescer, e só cresce com nós, vereadores, porque muitas vezes nós sabemos que a principal coisa hoje do município são os vereadores. Muitas vezes o prefeito é importante, sim, mas tudo vem pela Câmara e tudo passa por aqui. Se nós, vereadores aqui, não tivermos a competência de analisar um projeto, votar ele com coerência, com amor à cidade, com amor ao povo, muitas vezes a cidade vai perder benefício, a cidade vai sofrer, o povo vai sofrer, o município inteiro vai sofrer, porque nós, vereadores, muitas vezes não analisamos aquilo que deveria ser analisado. Então eu quero deixar essa mensagem minha ao povo da Rádio do Povo que está nos ouvindo nesta manhã, que na hora de votar no seu representante, no seu vereador, analisa bem qual vereador que você vai colocar aqui para sentar nessa mesa, nessa cadeira, para estar analisando o andamento do nosso município. Porque o vereador ele é mais importante do que mesmo o prefeito, porque é aqui que vai passar as leis, é aqui que vai ser o fundamento do nosso município, é por aqui que vai nascer tudo, e é por aqui que vai ser o andamento do nosso município, né? Então eu gostaria de pedir ao povo analisar muito bem qual representante, vereador que você vai votar, porque é ele que vai nos representar aqui dentro dessa casa, ele que vai votar as leis, e assim o andamento do município vai depender muito bem da Câmara. Também eu gostaria bem de frisar ao nosso ilustre vereador Sérgio, porque falou do dívida do INSS, e gostaria também de dizer para ele, porque quando eu peguei essa casa aqui, a presidência dessa casa, eu peguei dívida sim do nobre colega vereador, que foi vereador nessa casa na época, né? Que deixou dívida do INSS também. Deixou dívida. Quem tem seus erros, muitas vezes não pode jogar pedra no telhado dos outros, não. Peguei dívida do INSS, parcelei dívida aqui também nessa casa, que o nobre colega vereador deixou na época, né? Que para mim, como presidente dessa casa, eu gostaria bem de deixar claro ao povo de Jacinto que está nos ouvindo esta manhã, para mim foi ruim demais. Eu queria pegar uma Câmara aqui na época, sem dívida, sem problema nenhum, mas peguei aqui cheia de dívida, cheia de problema, que muitas vezes teve dívida, que foi do nosso colega, que foi de INSS também, que tivemos que parcelar. E isso para mim foi muito ruim como presidente dessa casa. Gostaria de ter pegado em linha certinho, para quem não tivesse trazido problema para mim futuros, né, que muitas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa, porque a gente pega dívida, né? E dívidas, nós sabemos que é muito ruim a gente pegar, né? Eu acho que ninguém quer ficar pagando dívida dos outros. Eu gostaria de dizer ao novo colega que eu peguei dívida aqui na época também, que foi do novo colega, assim, foi de INSS. Tranquilo, novo colega. Bom, certo, vereador e ex-presidente desta casa, vereador irmão. Realmente ficou, me parece que 18 a 21 mil de dívida no geral. Mas eu quero só esclarecer com o novo colega que a época que fui presidente dessa casa, o prefeito aqui no município era Nêmio, e os repasses que eram feitos para a Câmara eram todo mês tinha que ter mandado de segurança, tinha que, quando passava uma parte, ficava valores para trás. E eu queria esclarecer para o nosso colega que quando eu fui presidente,
apesar de ter ficado realmente a dívida, reconheço isso, não só de INSS, mas teve algumas outras dívidas, mas foi em torno de 18 mil reais. E respondo por isso e nunca vou negar, ficou. Mas presta atenção em que eu fiz. Fiz a quadra com o dinheiro da Câmara do município de Jacinto. Nós fizemos uma quadra, uma devolução para a prefeitura, para Bom Jardim. Qualquer quadra naquela qualidade hoje é mais de 100 mil reais. Então, na época, eu fiz na quadra de Bom Jardim. Nós compramos um lote e fizemos a base da quadra em Jaguarão, que ficou com mais de 15 mil reais na época, quando eu era presidente dessa casa. Nós devolvemos o dinheiro e fizemos uma quadra poliesportiva no bairro Eucalipto, lá no bairro Novo, que foi da minha época, quando eu fui presidente. Então, vereador irmão, o senhor lembrou muito bem, realmente ficou uns 18 mil reais de dívida da época. Mas se Vossa Excelência somar os valores que foram mostrados que eu fiz, deu mais de 200 mil reais. Hoje, a época foi mais de 120 mil. Nós devolvemos para a prefeitura para fazer quadra em Bom Jardim, porque lá não tinha. Fiz para começar a quadra em Jaguarão, que ficou 9 anos parado, graças ao nobre prefeito Dantes, que está terminando agora, para fazer uma quadra no bairro Novo, à época. Então, nunca vou negar que realmente ficou a dívida, que eu deixei, Sérgio Freitas Gomes, à época, presidente, deixou essa dívida em torno de 18 mil reais e que a Câmara veio a pagar depois. Mas eu deixei por onde mostrar por que ficou a dívida. O duro é quando você paga, ou qualquer pessoa paga a dívida e mostra o que deixou para o nosso município. Não tinha dívida. Quando o senhor saiu, ficou dívida? Quando o senhor saiu da presidência da Câmara? Quando eu saí, presidente, eu deixei dívida do INSS, sim, porque fosse parcelamento. Os parcelamentos foi 2 mil e poucos reais. Foi eu, presidente, porque eu parcelei a dívida. Certo, então, certo. Mas isso que eu estou falando. Mas isso é normal. Eu peguei também e paguei parcelamento de dívida. Mas eu deixei para onde foi o dinheiro. Minha consciência é tranquila sobre isso. O povo de Jacinto já mostrou para isso que minha consciência é tranquila. Como homem público, nunca levei uma agulha da Câmara para a minha casa. Agora, para o povo, eu levei sim. Está lá a quadra no Bom Jardim, está lá no início da quadra do vereador Geraldo aqui. O seu filho era vereador, eu lembro muito bem que eu comprei um lote por 8 mil, nós gastamos mais de 7 mil na base da quadra de Jaguarão. E o povo de Jacinto é testemunho de que nós fizemos uma quadra no bairro Novo. Nós fizemos, deixamos prontinha. Aí você pode ir no comércio e ficou R$1 de dívida no comércio sobre esses quadros. Então, Vossa Excelência lembrou certinho, realmente eu deixei a dívida, mas deixei obras, nós deixamos obras que era 10 vezes mais que a dívida que eu deixei. Muito obrigado. Isso, então, continuando o que eu estou dizendo ao povo, né, que a principal coisa é nós escolher o voto de vereador, porque é daí que vai nascer toda a vida do município, como eu já disse, né? Então, não quero dizer nada ao povo de Jacinto, mas dizer muito bem que dentro desse mandato meu de vereador, eu tenho dado o melhor para a cidade, né, para o povo, eu tenho feito aquilo que realmente o município, o povo confiou em mim. Eu sei que eu tive meus votos, né, e eu acho que ninguém que votou em mim se arrependeu por isso, né, porque realmente a gente fez o trabalho da gente aqui nessa casa, e vou continuar fazendo até dia 30 de dezembro, que é o último dia do ano. Então, até lá, eu vou estar aqui representando o povo, muito bem representado. E muito obrigado ao nobre colega presidente, né, e a todos os colegas vereadores que aqui se encontram, né. Para nós aqui, eu acho que é uma luta, e eu acho que essa luta sempre foi juntos, né. E agradecer a todos aqui por toda a coerência, todo o amor para um com o outro, né. E muito obrigado ao povo que está nos ouvindo. Muito obrigado. Como eu disse, eu ia passar a palavra para os votantes, para o vereador Sérgio ter falado. Zé Geraldo. Senhor presidente, povo de Jaguarão, povo de Jacinto, eu quero parabenizar ao caro colega Antônio, dizer a ele que é um vereador muito competente, verdadeiro,
gente confia muito nas suas palavras, no seu trabalho aqui na Câmara, como todos os outros vereadores. E como o nosso vereador reconheceu, diz que Sérgio deixou dívidas passadas, automaticamente reconheceu que o senhor prefeito passado deixou essas dívidas do INSS na prefeitura. Essas dívidas de 1 milhão e tanto que está lá. Que o próprio senhor prefeito está nas cartas falando que o Dantes está com a dívida de não sei quantos mil reais e que não está pagando. Ele reconheceu que foi do prefeito anterior. Quero falar sobre a água de Jaguarão. Nós fizemos aqui várias e várias reuniões sobre essa água de Jaguarão. Aqui vem representantes da Copasa, representantes da Copanor. Aprovamos vários projetos para que a água fosse feita em Jaguarão. Graças a Deus, depois de vários trabalhos, começou essa água em Jaguarão. Agora, na segunda etapa, estamos encontrando dificuldade, porque a oposição está mudando as cercas e colocando as cercas na beira do asfalto. Isso para quê? Para que a condução dos canos não passe por dentro das suas fazendas e não tenha lugar entre o asfalto e a cerca para passar. É complicado, porque a oposição fizeram até um abaixo-assinado. Hoje tem um candidato que é vereador, parente do povo da oposição lá. Ontem mesmo, um representante do DR chegou lá e disse para o povo da Copanor parar de fazer o trabalho na beira do asfalto. Mas quando ele viu que aqueles fazendeiros que não queriam água em Jaguarão colocou a cerca na beira do asfalto para impedir que essa água passasse, para impedir que fosse colocado os canos, o próprio DR resolveu, autorizou que a firma ali que está fazendo o trabalho, a Copanor, passasse 4 metros depois da cerca e deixasse a responsabilidade pelo DR. Isso foi um trabalho que nós fizemos aqui nesta Câmara e tenho certeza que esse trabalho da água de Jaguarão vai ser concluída com todas as diversidades que nós estamos tendo lá. Agradeço ao povo de Jaguarão que está lá esperando essa água ansiosa, ao povo do Avaí também que está lá esperando por uma água. Quero falar também sobre o telefone. A Prefeitura de Jacinto, através do seu prefeito, está com 73 mil reais depositados na conta para os telefones. Foi feita uma licitação. A firma vencedora dessa licitação, por problemas internos, não está cumprindo o contrato. Ela começou a fazer a obra em Jaguarão, parou, começou a fazer em Avaí, já quase que 70%, 80% da obra completa, parou. Vem atrás do prefeito querendo dinheiro, o prefeito não dá, porque ele fala o seguinte: se eu der o dinheiro, eles podem não completar a obra e eu não posso colocar outro para fazer. Então o dinheiro está lá. Esta obra, que seja essa empreiteira que está fazendo ou outra, será feito esse telefone. Muito obrigado. Doutor Wellington, tem interesse em fazer uso da palavra? Senhor presidente, Nato Lúcio Carvalho,
como eu digo, presidente desta Casa de Leis, jovem parlamentar, que tem desenvolvido aqui um trabalho compatível com os interesses da sociedade. A Vossa Excelência, eu estendo também aos demais membros da mesa diretora, nosso ilustre procurador, nossos irmãos, que eu tenho a maior satisfação de tratá-los como irmãos, esses 9 membros que sempre estão aqui batalhando, procurando, solidificando os anseios da sociedade da qual nós representamos. Este ano é um ano que está chegando, um ano eleitoral, é um ano que com certeza ainda irá exigir de nós muitos sacrifícios, porque é um ano eleitoral. Nós temos que escolher os melhores para representar a sociedade de Jacinto. E tenho certeza que a sociedade de Jacinto não faltará a esse chamamento, a engajar-se nesta grande tarefa de modernização, nesta tarefa de progresso e de justiça social, que com fé em Deus nós haveremos, e com a colaboração dos senhores, nós haveremos de sentar. E no amanhã, os senhores serão os mais orgulhosos, porque estão morando no Jacinto que caminha a passos largos para o desenvolvimento. Jacinto será no futuro um canteiro verde, um canteiro de obras, enfim, no Jacinto da prosperidade, rompendo assim o isolamento que já vem dos séculos passados, quando chegou a ser proposto no Parlamento do Império a criação da província autônoma de Minas Novas com o único objetivo de libertar o nosso Jequitinhonha, o nosso Baixo Jequitinhonha. Nós não podemos mais ouvir promessas mirabolantes e despidas de sinceridade, com o único objetivo de massacrar e sacrificar a sociedade de Jacinto. Muito obrigado aos senhores. Agradeço a doutora Wellington pelos elogios e volto a lembrar que eu sou o povo em primeiro lugar. Tudo que eu fiz aqui foi pensando em minha vida, não pensei na vida dos outros. Eu acho que está dando certo. Por ser meu primeiro mandato, graças a Deus, eu acho que a aceitação está boa. Eu acho, né? Vamos ver depois. Com a palavra, vereador Joá. Todos nós achamos, Excelência, todos nós. A Vossa Excelência conta com a admiração total da Casa. Senhor presidente, meus nobres colegas, povo de Jacinto, às vezes a gente chega aqui na Câmara, respeito a opinião de cada um, mas também tenho a minha opinião, tenho meu espaço e me sinto a obrigação de expressar. Acredito que o pessoal de sua casa não tenha ligado o rádio para ficar ouvindo proposta política. Acredito que a reunião da Câmara seja o quê? Para a gente lutar por coisa melhor para Jacinto. Não para ouvir proposta política. Para isso, vão ter os comícios finais aí. O pessoal vai lá para ouvir cada um falar. Quando chega perto da eleição, todo mundo é bom. Todo mundo vai nos lugares. Todo mundo vai na casa do povo. Mas, infelizmente, para o povo, não podia ser assim. Tinha que ser assim os 4 anos. Concordo que o vereador Sérgio falou que ele realmente fez uma grande contribuição para Jacinto nas quadras, mas acredito também que a gente tem que ter responsabilidade. Primeiro tem que arcar com as despesas daqui, para depois resolver os problemas posterior de fora. Também foi deixado esse mandato também para a gente uma dívida. Nós pagamos, inclusive, de INSS, no qual o nobre vereador competente também era secretário da Câmara. Né? Então, o atrasado, como eles falam, Antônio Alves de Almeida, não adianta a gente ficar falando, o povo sabe quem é bom. Se ele fez tanta coisa de errado, é porque ele está apto a candidatar hoje. Respeito a opinião de cada um, mas essa é a minha opinião. E cada um tem que escolher o que acha que pensa melhor.
E essa é a minha opinião. Muito obrigado, presidente. O vereador Fábio tem interesse? Fazer uso da palavra? Acabou dando certo, pelo menos no CFR Mandelinha, ele foi o último inscrito, né? E o vereador vai votar já assim, na eleição passada. E agora com a palavra dita. Eu, mais uma vez, agradecer a participação do povo de Jacinto. Hoje eu confesso que eu estou uma das reuniões mais felizes devido à presença de Ivanildo aqui na Câmara. Ivanildo, sua presença brilhanta na nossa reunião hoje. Mas eu vou começar parabenizando duas pessoas só do concurso de professor. Espero que os outros não fiquem chateados, porque, salvo engano, foram 23 que aprovaram, eu não contei, só peguei a folha. Eu vou parabenizar aqui Deusimar, porque eu sempre elogiei ele no trabalho dela. E, se Deus quiser, agora, Deusimar, você vai fixar, vai ser efetivo em Jacinto, porque para você não desempenhar seu papel só se tiver algum perseguidor para chegar a atrapalhar sua vida na escola. Se não tiver, vai correr tudo bem. E parabenizar também a aprovação de minha esposa Luciene. Quando eu recebi a notícia que ela tinha passado, eu confesso que eu fiquei feliz que ela seguiu o caminho da minha família e o caminho da família dela. Na minha casa, todas as pessoas conseguiram alguma coisa passando em concursos. Eu não sei se esse foi o que meu pai ensinou pra gente, porque meu pai é vereador de 5 mandatos. Agora, eu não conheço alguém falar assim, eu trabalho porque Marconi pediu. Eu não conheço. Eu conheço sim. Marconi, a filha mais velha dele trabalha no Brasil, que passa no concurso. A outra filha trabalha no Correio, que passa no concurso. Minha irmã trabalha na escola, que passa no concurso. Isso foi um ensinamento que nós tivemos. Mas isso parece que agora, eu não sei se ela vai assumir ou não, e não sabe o futuro, né? Minha esposa também passou no concurso municipal para professor. Antes eu defendia os professores, não era por causa de ninguém de minha família. Agora, se Deus quiser, vai ter um de minha família para me defender além, né? Eu só queria lembrar quando eu não quis falar na reunião passada, devido ao que eu sempre preguei na Câmara. Eu falei, quanto mais ajudas eu acho que as coisas vão dar certo. Eu não tenho costume de falar que as coisas deram certo antes de dar. Eu prefiro primeiro fazer para depois mostrar. Eu falo, está dando certo. Primeiro eu faço, depois eu mostro. Só que esse caso eu tenho que falar, porque eu não tenho costume da Bíblia no boca dos outros. Eu não tenho costume. No dia 9 de fevereiro de 2012, eu fiz uma indicação. Foi aprovada essa indicação dia 29 de fevereiro de 2012. A indicação fala o seguinte: aquisição de máquinas de xerox para as escolas municipais. Vou ler bem, que às vezes alguém não entende, né? Vou ler bem pausadamente. Aquisição de máquinas de xerox para as escolas municipais. Foi aprovado em 29 de fevereiro de 2012. No dia que eu fiz essa indicação, eu procurei. Eu não ia fazer somente para uma escola, isso eu deixei bem claro. Avaí vai ganhar uma, só se tiver algum problema com dívida de novo. Jaguarão, se Deus quiser, vai ganhar uma, só se tiver algum problema. Não vou falar, gente, eu tenho até dezembro, meu mandato, né? E Dantes tem até dezembro, se Deus quiser, que prorroga um pouquinho mais. Não sabe, vamos ver. Jacinto, eu espero que os professores
entendo um pouquinho, era para ter dado certo agora. Mas a creche Jacinto estava com problemas. E eu preferi que as pessoas recebessem um salário, apesar de não ser obrigação da Câmara, do que preocupar com a máquina de xerox, apesar de eu defender isso, com unhas e dentes. Aí, por que pareça, eu até brinquei com o Chanal, que é bom a gente ter o presidente da Câmara sobrinho, porque ela chegou para mim e pediu para que as servidoras, as funcionárias da creche recebessem o salário. E a Câmara devolveu para pagar o salário das funcionárias da creche. Então adiou um pouquinho a intenção de comprar as máquinas de xerox. Eu espero também que não é só comprar a máquina, tem que ter a manutenção, né? Isso aí é uma preocupação além. Mas por enquanto eu espero que os professores entendam que eu tento fazer minha parte. Vocês, os professores, eu tenho certeza que eles sabem que aqui na Câmara eles estão bem representados. Eu tenho certeza que aqui na Câmara eles sabem quem realmente fez por eles. Aqui dentro. Zé Messias, lá dos Medeiros, me procurou, fez um pedido e parece que se tudo correr bem, eu não gosto de falar antes de acontecer, vai ser feita uma estrada, se der tudo certo, vai ser feita uma estrada ligando a comunidade dos Medeiros ao Paché, os Pachés, lá em Santa Maria de Salto. Conversei com o vereador Joab e parece que vai correr tudo bem. Seria uma estrada, abertura de estrada, calçamento de umas 4 ladeiras e patrulhamento da estrada, que eu sempre pedi, né? Que é margeando o Porto dos Brejos, lá no seu Otávio. Provavelmente, dona Rosa, aquela ladeira também vai ser calçada, se Deus quiser. Vamos ver, né? Se vai dar tudo certo. Eu prefiro não colocar como promessa, porque não depende só de mim. O que eu pude fazer foi fazer economias aqui na Câmara. Pedir mais xerox para mim, no meu caso, é mais ou menos Deus pedir para Deus, né? Fala assim, ó, no dia que eu recebi a Câmara, o interessante é que eu não reclamava disso. Mas parece que atualmente a pessoa está reclamando muito de dívida. Eu não reclamava disso. Eu falava que eu não queria lembrar de passado. Passou. Eu nunca mais falei o que eu vi, o que eu não vi, porque eu acho errado lembrar de passado. Mas, quando eu agradeço o Fábio e Joab aqui pessoalmente, é que eles entenderam quando a conta da Câmara sobrava R$1,02. R$3,99. Joab lembra que uma vez que um chefe voltou, todo mundo assustou, R$100. Falei, é vergonha pra gente, eu nunca dei um cheque sem conta na minha vida. Eu nunca dei. Joab deve lembrar desse dia, que nós corremos no banco e fomos saber o que era, e foi um erro do banco. Graças a Deus, não foi uma falha nossa. Então, quando eu agradeço a eles, é porque eles entenderam. Falei, ó, primeiro vamos regularizar para depois os frutos virem. E eles entenderam isso. Eles entenderam isso. Porque hoje quando alguém fala assim, o presidente está investindo no esporte, peraí, se não investir, eu falo, não posso investir no esporte, não? A prefeitura não pode investir no esporte? A Câmara deu trave, a Câmara deu bolas, a Câmara deu poste de vôlei. Eu não saio na rua falando que eu fiz isso, não. Eu poderia fazer, mas não fiz. Ao passo que alguém aí fala que foi outro vereador que está fazendo. Está certo, pode ser amigo dele, não estou reclamando disso. Mas a Câmara conseguiu, graças a essas economias que nós fizemos, poder investir. Esses dias eu estava lembrando, falei, por que parece que não está aparecendo essas coisas?
A gente pode saber, foram compradas 25 bolas, depois parece que foi comprado mais 10 ou foi 15, depois foi comprado bola de vôlei, depois foi comprado trave, e parece que não aparece. É estranho. Está tendo alguma coisa de errado. Eu não quero nem lembrar de Gime, não. O Gembage, graças à Câmara, o Gembage foi, mas infelizmente o pessoal pediu na rua. Aí me deixou chateado. Colocaram as crianças para pedir na rua, os adolescentes para pedir na rua. Quem fez isso deve ser alguém que mexe no esporte. Deve ser. Quando... Vou lembrar que até de meu amigo Edson Clementino Lobão, eu até brinquei com ele e falei: Lobão, parece que eu só ajudo quem não vota em mim. Até brinquei com ele. Lobão chegou, o projeto dele precisava de tal coisa. Eu não falei não para Lobão. O cara faz tudo com o Jacinto. O cara tem as escolinhas dele. A profissão dele pode ter quem gosta, pode ter quem não gosta, isso é natural. Isso é natural. Pelo menos eu acho natural um policial. Tem gente que ama policial, tem gente que não, tem gente que fica com o pé atrás. Mas eu não olhei se ele vota, se ele não vota, simplesmente falei: você está precisando de quê? O projeto nosso está funcionando, foi dado. Nunca escondi de ninguém, o senhor agradeço o Alan também por isso, que ele também faz parte disso. Eu não faço sozinho aqui na Câmara. Agradeço o Fábio por isso também, porque no dia mesmo, ele parece que não quis ser candidato. No dia mesmo da Marco Xerox, a primeira coisa que ele me falou: a de Havaí é em primeiro lugar. E se Deus quiser vai dar certo, Fábio. Se Deus quiser vai dar certo. Se Deus quiser vai dar certo. A de Havaí vai também. Como eu disse, o professor, ele sabe realmente quem fez alguma coisa por ele. Já disse aqui na Câmara, uma parte foi no voto, uma parte foi no voto, uma parte foi no acordo, mais no voto que no acordo. Quando o professor teve uma gratificação de pós-graduação, 10%, nós fizemos até uma brincadeira aqui na Câmara, aliás, desculpa, eu fiz, né? Explicando por que o professor ganhou 10%. O professor teve a gratificação de difícil acesso. O professor que sai de Jacinto, sai de Bom Jardim, de Jaguarão, da aula numa fazenda, ele tem uma gratificação e se emenda do vereador Dida. O professor tem pós-graduação, ele estudar. Quem faz, como na época falaram aqui na Câmara, o professor vai comprar diploma. Eu lembro de pedir respeito ao professor, porque eu é que sei o que é sentar dentro da sala de aula, eu é que sei o que é você entrar na faculdade. Quem nunca entrou na faculdade, o doutor Edson sabe o que é entrar na faculdade. Quem nunca entrou na faculdade, não pode falar de que entrou lá. Joara já fez na faculdade. Parece que a pessoa não tem noção do que é ser professor. E eu tenho. Eu tenho. Eu sei que eu não fiz nem 1% do que eu deveria fazer pelo professor. E estou vendo Senoc ali, Senoc. Eu sei que eu não fiz pelos aposentados. Eu sei que eu não fiz. Pergunta se algum vereador tem coragem de falar. Eu sei que eu não fiz. Mas eu tenho tempo ainda, Senoc. Eu só tenho 32 anos. E se Deus quiser, Senoc, os outros mandatos virão. E aí não vai ser o senhor que vai me procurar. Eu que vou na casa do senhor e falo: Senoc, o que o senhor quer? Que é assim que eu faço com os professores, Senoc. Gente, quem está precisando aí, é assim que eu fiz com os professores. INSS não deixa saudade nenhuma. INSS, eu confesso, quando eu escuto falar de INSS não tem dó da gente, não. Agora aqui na Câmara eu posso falar. Deve gastar uma média de 11 mil reais por mês com o INSS. E a primeira coisa que eu falei, no dia que nós passamos uma aperto, eu falei assim: ó, INSS eu não fico sem pagar. Por quê? Porque lá na frente eu não vou conseguir pagar. Falei isso bem claro aqui na Câmara. Falei: ó, eu lembro que na época a conta ficou com R$1,02, mas não fiquei sem pagar. Conversei com o comerciante aqui, paguei uma parte, mas depois paguei de novo o restante que faltava. Gente, isso aí se chama planejamento. Eu confesso que na prefeitura existe isso. E muita gente, prefeito,
saber. Se souber, é melhor ainda, porque pode fazer uma besteira. Mas, se o prefeito soubesse, ele não devia, INSS. Por enquanto está dando certo aqui na Câmara. Já falei que está quase vencendo o mandato. Nós, graças a Deus, hoje, quando eu chego em algum lugar, o pessoal pergunta: por que você não está comprando aqui? Eu fico feliz com isso. A pessoa perguntando por que eu não estou comprando lá, o normal é: vou vender para ele não. Prefeitura, o pessoal parece ter uma. Não, mas graças a Deus eu estou chegando lá. Mas por que você não comprou na nossa mão? Gente, ó, uma coisa eu também tive para mim, pro meu biênio. Eu só compro aqui em Jacinto. Eu não comprei nada em outra cidade. No dia, o pessoal do Xereda me prometeu tanta coisa no Xereda, eu falei: não, Jacinto em primeiro lugar. Depois, Palmeira, Santa Maria, Belo Horizonte. Esse foi o meu sistema de presidir. Eu pedi ali para tapar alguns buracos, porque perto de Robertão tem um buraco ali que já está atrapalhando. Deve ser só porque eu passo daquela rua, deve ser depois quando eu vou trabalhar. Você passa na casa de mãe para pedir a benção, né? E tem dois buracos. Um eu tenho certeza que foi a Copasa que fez. Vai eu falar da Copasa de novo, a Copasa que estraga a nossa cidade. Um eu sei que é a Copasa que fez, mas um eu acho que a prefeitura dá para arrumar. Porque ali não tem nada a ver com a Copasa não, mas são as duas ruas paralelas. Uma é no comecinho da Ricardo Chupaí e na outra rua que não tem nome. Volto a insistir, Joado e Fábio, a Câmara hoje não deve nenhum centavo a INSS, a fornecedor, e ao contrário, está ajudando a pagar salário de funcionários da creche. Eu fiquei tão feliz no dia que eu escutei uma senhora que virou para mim e falou assim: acabei de pagar minha feira. Eu confesso que eu dei vontade de chorar. É porque eu sei o quanto que é. A Câmara, graças a Deus, nós não temos esses problemas. Nós não temos esses problemas. Quando eu falei isso aqui sobre os aposentados, é porque eu nunca tive problemas na hora de fazer uma emenda aqui na Câmara. Eu nunca tive medo na hora de fazer emenda. Sei dos riscos, sei que pode dar certo, sei que não. Sei quando eu fui criticado por professor também. Porque lógico que tem professor que gosta, tem professor que não. Eu sei o quanto eu fui criticado, mas não está todo mundo aí falando que fez. É porque deu certo. Não, eu imagino, depois que passa, depois que foi aprovado, eu falei: esqueci dos aposentados. Esqueci. Não tinha, eu acho. Eu confesso que a ligação minha, eu acho que deve da minha idade. Eu conheço mais Genilce do que o senhor. E ninguém me lembra. Quem sabe a publicidade também é menor. Porque quando a minha intenção de transmitir as reuniões é para o pessoal, para o povo, saber o que passa aqui dentro da Câmara. Qual a importância, irmão? Você frisou muito bem de um vereador. Você já pensou a Câmara votando contra? A cidade para. Já pensou? Eu faço um desafio ao próximo mandato. Para quem fala que vai fazer tudo pelo professor, vamos colocar o PR para R$3.000? Um desafio. Olha o desafio que eu estou fazendo. Vamos colocar o PR. O que é o PR? É o padrão referencial dos professores. Agora na eleição tudo é fácil. Antes da eleição a gente não via. Agora na eleição tudo é fácil. Até comprar marca de Xerox é fácil. Eu sei de uma. Eu sei o preço de uma. Eu não acho normal deixar dívida, não. Eu não acho normal deixar dívida. Todo mundo tem o seu motivo. Eu até entendo as dificuldades que alguns passaram, alguns por causas trabalhistas. Eu entendo isso, eu sei isso. Eu sei que se você sofreu um processo, hoje passei por isso na metade do meu mandato, metade do meu biênio do presidente. Quando chega a sentença, é para cumprir. R$50.000, que eu passei por isso. Aí a Câmara teve que
amarrar de novo e já vinha amarrando, mas pagou. Ninguém na rua saiu na rua falando, a Câmara pagou a dívida. Tá? Porque não precisa, é coisa interna nossa. O mérito é em pagar a dívida. Mérito é fazer quadras, mérito é fazer uma praça, mérito é salário ótimo, digno para o professor, para o servidor, mérito é tratar o aposentado com respeito. Aposentado, quando ele é ativo, ele ganha bem, parece que depois que aposenta, o salário é baixo, né, Senhor? Quem sabe hoje eu estou mais sensível, né? Os aposentados. Deveria ter feito isso antes, né, Senhor? Estou puxando minha orelha aqui mesmo. Deveria ter pensado isso antes. Outra coisa também que eu lembro, que não lembraram, que eu pedi, para que chegasse lembraram. Ninguém lembrou que eu fui ao prefeito. Eu sei que eu fui por minha conta, com o presidente da Câmara, e fui pedir para fazer uma quadra em Conceição. A gente devolvendo o dinheiro. Dito, você não tem voto lá. Eu falei, eu não quero saber de voto agora não, eu quero o bem do povo de Conceição. Será que eu estou falando porque não deu certo? Não deu. Mas eu fui pedir. Eu fui lá oferecer. Eu tenho certeza que o doutor Wellington não ficaria chateado não. Reconheço o quanto o povo lá gosta dele. Eu não fui lá pedir para ninguém votar em mim, eu fui lá fazer uma quadra em Conceição. Fala assim, mas por que quadra? A quadra é difícil, a gente sabe como é que funciona. O problema não é, estava sem dinheiro na época. Graças a Deus a Câmara melhorou, eu fui lá falar, se quiser nós vamos fazer uma quadra em Conceição. Eu lembro que citava isso para mim. Primeira coisa que falaram comigo, você não tem voto para mim. O interessante é que eu não fui lá pedir voto para ninguém. Eu lembro que eu fiz esse comentário uma vez com o Hilton. Fiz esse comentário com o Hilton lá em Conceição. A gente, sinceramente, quem sabe Conceição vai bater uma quadra hoje. Mas não deu certo. É como diz, outros mandatos irão, o doutor Wellington vai conseguir coisas para lá também. Se Deus quiser, eu também posso conseguir. Eu estou lembrando aqui só de alguns investimentos que foram feitos no esporte. Porque esses dias eu escutei uma pessoa falar para mim assim, para que comprou aquele tanto de bola de vôlei, ninguém sabe jogar, mas primeiro tem que ter um material para depois treinar. Teve um dia, eu fui à quadra, o pessoal estava jogando bola rasgada, foi comprar bola de futsal. É lógico que eu às vezes fico ausente, é porque eu faço faculdade à noite, nunca mais joguei bola. Quando eu vou lá, eu descubro o que está faltando. E aí eu procuro as pessoas e eu não peço para mim, não. Eu ofereço ajuda. Acho que é por isso que ninguém falou de mim aí. Eu ofereço ajuda. Sabe por que nós conseguimos isso? Porque a Câmara não deve nada a ninguém. A Câmara não deve INSS, a Câmara não deve fornecedor, a Câmara não deve servidor. Tinha um processo aí, mas não sei, até agora, eu confesso que eu me precavi sobre esse processo, porque se saísse a sentença era uma pancada. Teria que pagar mesmo, não tinha jeito. A gente não sabe o que pode acontecer, mas eu me precavi por esse processo. E foi assim que eu levei esses 2 anos de presidência. E mais uma vez, Kátia, Eulene, D'Artagnan, Patrícia, Kátia, Silene, Luciene, Vânia, Eliane, Jéssica, Adna, Delvaneide, Ana Magda, Simone, Fabiana, Aline, Josete, Selma, Rosicléia, Deusimar, Maria Rocha, Célia Dalva, foi minha aluna, foi bem demais na prova. Erlane, Carla Aparecida e Vivina, vocês estão de parabéns. Vocês estão começando numa fase em que vocês pegaram um vereador que quer alguma coisa pela educação. E esse vereador é Dida. Esse vereador se chama Dida. Sei do que eu já precisei, sei dos apoios que eu já tive, até da oposição. Quem sabe até tive um tantão de apoio da oposição aqui para votar alguma coisa pelo professor. Sabe por que eu não escondo isso? É porque foi verdade, gente. A gente, quando sobe no palanque, você defende seu candidato a prefeito, meu prefeito é bom. Só que tem algumas verdades que a gente tem que lembrar assim, ué.
Professor teve um atrasado, não é? Desculpa, atrasado que hoje não pode falar mais, né? Professor recebeu retroativo a janeiro, fevereiro e março. Emenda de dívida. Emenda de dívida. Teve professor que recebeu 1.000, 1.500, pode mais, né? Dinheiro que você nem espera. Alguém senta numa cadeira, faz uma emenda e dá certo. E se não desse? Eu iria estar conformado nas vitórias altivez. Quando somos furtados da mesma, a humildade. Isso eu sempre tive. Já perdi demais aqui, viu? Já perdi, não foi pouco, não. Mais uma vez agradeço ao povo de Jacinto, agradeço aos professores, agradeço aos alunos. Estava esquecendo de parabenizar a Bárbara pelo aniversário dela hoje. A Bárbara hoje está ficando de maior. E é isso aí, gente. Obrigadão. Até a próxima reunião. Com a palavra, vereador Manelinho. Senhor presidente, nobres colegas, povo de Jacinto. Em primeiro lugar, eu quero pedir licença a todos os ouvintes dessa emissora para que eu possa adentrar no seu lar e levar aos vossos conhecimentos tudo o que foi falado contra o seu ex-prefeito Antônio Alves, onde vieram denegrir a sua imagem, o homem público, honesto, trabalhador, onde todos têm conhecimento do seu belo trabalho prestado como administrador de Jacinto. Eu quero até pedir ao senhor presidente que me conceda na reunião o direito de ter acesso a esse DVD para que Antônio Alves, por ter sido tanto atingido moralmente, possa se defender diante aos acusadores. Eu, por ser um vereador de 5 mandatos, eu jamais acreditei naquilo que eu vejo simplesmente escrito aqui, sem identificação. Primeira coisa que eu faço, vou em busca da verdade. O senhor prefeito, por infelicidade ou por falta de conhecimento, encaminhou a esta casa um projeto de lei pedindo parcelamento de dívida com o INSS. Mas em momento algum ele teve a coragem de identificar quais os anos em atraso. Está aqui o projeto de lei, onde ele diz parcelar uma dívida de acordo com a lei federal tal, do dívida com o INSS. Mas em momento algum ele especificou. Eu, como presidente desta comissão, desloquei de Jacinto e fui em busca das informações. Cheguei no INSS, o INSS disse que não poderia informar, que já se encontrava todo na Receita Federal. Eu fui na Receita Federal, quando cheguei e perguntei pela dívida, a chefe da Receita Federal me informou, falou, não, mas não existe a dívida, por quê? Antes de ontem eles pegaram aqui a certidão negativa, se existe dívida não sai certidão negativa. A certidão negativa é um documento que comprova se existe débito de INSS. Agora, com tantas calúnias contra isso, eu tenho aqui as provas. Quando eu vou fazer alguma acusação ou alguma defesa, primeiro eu busco provas. Eu não fico ouvindo palavras que mandam eu falar, não. Eu vou em busca de provas, porque caluniar é grave. Eu tenho aqui, ó, no dia 7, foi emitida uma certidão negativa do INSS, onde não consta nenhuma restrição contra o município de Jacinto. Se existe a dívida, por que ele está conseguindo as certidões? Por quê? Não se faz, não se passa a dívida, ela não morre lá dentro, não. Se ela existe, ela tem que ter, não cede a certidão de débito, não, porque cada financiamento ou cada recurso que o município receber, ele tem que comprovar com a certidão negativa da Receita Federal, se o município está em débito. Se o município estivesse em débito, tinha recebido todos os recursos. É uma difamação, é uma calúnia em busca de denegrir a imagem de um cidadão de bem, um homem que administrou muito bem Jacinto, acima de tudo com humanidade, onde hoje não se vê o que está vendo hoje em Jacinto. A saúde acabou. Hoje eu tive a indignação
indignação de ver o hospital cheio de pacientes, de mulheres para ter criança, e ter que transferir para Almenara, tirar da saúde, como diz Jacinto, saúde em primeiro mundo, e não ter o anestésico e nem ter o anestesista, com tantos médicos aqui dentro. Ainda vi falar que tudo está bem. Está bem. Vai lá no hospital, chega lá, vai consultar. Eu vou falar e não vou citar o nome dos médicos, mas se eles quiserem, eles me denunciam que eu vou citar o nome. Lá no juiz. Se eles denunciarem, eu vou. Que chega lá o paciente, vai pedir para ele fazer uma consulta, primeiro pergunta, vota de quem? E começa a meter o cacete. O paciente já sai de lá do pior. Ele já sai pior quando fala que não vota no candidato dele, tá bom. Devia respeitar o cidadão. O cidadão quando procura o hospital, não é busca de um pivete para assistir um futebol, caiu o ingresso foi na festa, não. Ele está lá porque está doente. Ele está precisando de conforto médico, mas já entra na pancada. Já entra xingando, como que vota num vagabundo desse. Não mete as palavras. Depois termina só que o cidadão com a receita na mão, o cidadão vai para a rua, humilhar os outros, pedindo para dar o remédio, porque diz que a farmácia tem tudo. Agora sai na rua com a receita, na farmácia não tem, diz que não dá. O cidadão merece respeito, porque hoje 70% do povo de Jacinto sobrevive do salário mínimo e do Bolsa Família. Ele não tem condição de pagar a alimentação, luz, água, depois do remédio. Em vez de ficar com picuinhas, usando aqui para denegrir mais o cidadão. Por que ele não cuida dessas coisas? Não procura isso aí para... É o que o povo quer, é mostrar o trabalho, é mostrar atendimento médico. É o que nós não temos aqui. Está deixando o povo morrendo na língua, porque agora mesmo foi retirada. Uma mulher para fazer o parto, chegou em Almenara, a madrugada já está feita, a criança já nasceu parto normal. Sair de um hospital do primeiro mundo, um hospital que tem consórcio intermunicipal, não tem o médico viajou, foi fazer curso, que o povo não precisa dele, não. Será que ele está ganhando simplesmente para manter os luxos dele, o que ele quer, o que ele pode fazer? Senhor presidente, para mim já chegou, já esclareci, mas eu quero dizer ao senhor, se fizer necessário, eu voltarei a fazer uso da palavra. Obrigado. A reunião não acabou. Se quiser debater, pode debater. Eu não importo, não. Não xingando ninguém. Está aberto, presidente? Pode falar então? Eu não vou xingar, eu só vou afirmar o que eu falei. Que a dívida da INSS foi referente a janeiro de 2008 a dezembro de 2008. Projeto de lei dispondo sobre autorização ao município de Jacinto firmar parcelamento de dívida tributária, previdenciária e demais contribuições com a Receita Federal do Brasil. Autor: Poder Executivo Municipal. Esse aqui é um projeto de lei, senhor presidente, que está na Comissão de Finanças, onde que o presidente é o vereador Dr. Uero, relator, vereador Wagner, membro Fábio dos Santos, suplente, vereador Antônio da Seda Costa. Senhor presidente, eu quero mostrar aqui que está o nosso colega. Aqui, senhor presidente, sujeito passivo, CNPJ, nome, município de Jacinto, prefeitura municipal, endereço, rua, Temos Leite, 455, município de Jacinto. Unidade de atendimento, ARF Almenara, Avenida Oliveira de Miranda, 442, Centro de Almenara. Consideração do débito em reais. Total, R$962 mil. Referência da dívida, senhor presidente. Senhor presidente, a palavra, por favor. Nobres colegas. Só depois que eu terminar aqui, senhor presidente. Eu falei, se você quiser debater, pode debater. Senhor presidente. Não, eu só vou. Não,
autônomos não declarados de FII, 1º de janeiro de 2008 a dezembro de 2008. Remuneração dos segurados contribuintes individuais, transportadores, não declarados de FII, 1º de janeiro de 2008 a 12 de dezembro de 2008. Então, senhor presidente, esse aqui é um documento do INSS que foi pedido pela comissão para prestar esclarecimento que o presidente da Comissão de Legislação e Justiça, Manuel Melhor, pediu para o município mandar enviar esclarecimento. Está aqui falando. Se é mentira, é do INSS, mas tem que pagar a dívida, R$ 962 mil referente janeiro de 2008, dezembro de 2008. Obrigado. Senhor presidente, nobres colegas, povo de Jacinto. Eu vou falar e vou citar o nome o prefeito assinou. Agora, quem elabora o projeto de lei dele, eu não sei. Eu só peço que ele se informe melhor. Procure uma forma de ter mais competência, não mandar o trabalho para ser consertado aqui dentro, não. Que Câmara não tem direito a consertar trabalho de prefeitura, não. Mandou o projeto de lei achando que gente era bobo e simplesmente ia aprovar. Mas por infelicidade caiu na minha comissão, eu sou presidente. Eu jamais ia aceitar. Fica o município de Jacinto autorizado a firmar termo de parcelamento de dívidas tributárias, previdenciárias e demais contribuições sociais com a Receita Federal do Brasil, nos termos da Lei 11.960. Essa lei está revogada desde agosto de 2009. Será que ele não tem conhecimento que essa lei está em vigor? Eu devia tomar mais atenção e olhar. Agora, quando me manda isso, eu não debato defendendo, não. Porque eu debato quando eu tenho certeza, quando eu estou com o papel na mão, eu tenho aqui, que eu peguei na segunda-feira com a Receita Federal. Não existe débito, porque já foi cedido no dia 1º de 9 de 2012, emissão de uma certidão negativa de débito. Se pegou a certidão agora, como que o município está devendo? Existe sim um débito, retenção do Fundo de Participação desde 2002. As parcelas estão aqui. Agora usar denegrir imagem infame de uma pessoa que não merece, não existe. Por isso eu peço a cópia, porque ele irá defender, com certeza. Ele jamais irá aceitar isso. Eu peço a cópia hoje, senhor presidente, para que possa... Vereador, Vossa Excelência sabe que eu nunca neguei nada aqui na Câmara, vereador nenhum. Né? Agora, por favor, não vai chegar na casa de ela e pedir faz, não, porque ele tem a... Também está presente ele aqui, eu não vou chegar, o senhor autoriza e me entrega. Muito obrigado. Senhor presidente, como só está aberto, só queria esclarecer a essa casa de leis que é o povo de Jacinto, que esse homem, que é tão honesto, simplesmente não cortou os quinquênios dos funcionários, e essa casa, à época, aceitou. Não pagava as contribuições do funcionário, daí está escrito, se que está emitido, é o INSS. Então, se eu estou denegrindo a imagem do homem, não, do homem público, do homem que administrava esse município. Eu quero deixar bem claro, não tem nada contra o homem, mas do cidadão, do homem público que administrou esse município. Porque eu tenho que falar, se eu sou o fiscal do povo, eleito pelo povo, sentei aqui pelo povo, por que eu não tenho que falar? Se eu estou com o papel na mão, se eu tenho que entrar na justiça, você vai entrar contra o INSS. E se quiser entrar contra mim, pode, como eu já falei várias vezes, isso aí desde 2009, que fala em entrar em justiça, que eu falei que é isso, que é aquilo. Estou esperando lá na minha casa, nunca recebi uma intimação, porque eu falei que o prefeito roubou desse município, o ex-prefeito do município Pantanal roubou desse município, desviou recursos, sempre falei aqui, eu nunca recebi intimação lá em casa, por ter denegrido a imagem do ex-prefeito desse município, do homem não, mas do administrador público. É uma vergonha que se passava aqui. Muito obrigado. Eu peço que o senhor
para ir lá para a reunião, porque aqui é o seguinte, aqui não é local de fazer política. Política se faz em palanque, discurso político, difamações como querem, mas também existe a justiça que se quiser para ser bonito, mas a casa não. A casa de vereadores é para criar leis, para defender o povo. Agora, com calúnias e usando a Câmara para fazer política, não. Só para a reunião, que já está na hora de parar mesmo, que vai continuar. Eu sei que... Agora, quando eu falo com minhas provas. Tá, obrigado, hein? Como diria o Manelinho, né? Manelinho com valor tá falado, assim, mano? Não é porque a Manelinho pediu, não, mas... Não, mas o senhor desculpa a frase que o senhor falou aí, mas falou já falado, eu nunca dirigi essa frase para o senhor. O senhor me desculpa. É isso mesmo. Vereador Manelinho exercendo seu papel de vereador na Câmara. Aí sim. É isso aí, né? Vereador exercendo seu papel de vereador. Sempre dirigir as reuniões aqui, dando oportunidade para todos falar e se defender, porque eu, como estudante de Direito, sou defensor do Poder Legislativo. Se eu fosse o prefeito, eu daria um pouquinho mais de respeito para esse poder, se eu fosse o prefeito. Porque tudo começa aqui dentro. Essas discussões são bem-vindas para a cidade. Não fica a população de Jacinto achando que eu fico chateado, ao contrário. Tem quem acusa, tem quem defende, em qualquer lugar é assim. Agradecer mais uma vez a participação do povo de Jacinto, a Luma, a filha do vereador Sérgio, que ia assistir o pai dela. Lembrei de quando eu era novinho que eu ia assistir meu pai também nas reuniões. Agradecer a Senó, eu vou falar o nome de todo mundo de nós, é Batata que chegou ali, né? E agradecer ao povo de Jacinto e está encerrada a reunião. Alô, tem um bolinho não?